E aí o que eu digo é, pessoal, se vocês estão trabalhando em temas em que esse propósito está acontecendo no dia a dia, é esse o caminho. Se ele está distante desse propósito, a gente precisa conversar. Como é o propósito materializado? É alavancar os resultados do GB através de produtos de remuneração que promovam atração, engajamento, retenção de talentos, criando um senso de justiça, equidade e propósito. Bonito, né? Pois é, esse é o propósito da área de remuneração do Grupo Boticário e também o ponto de partida para a conversa que a gente teve com o Rafael Carlos, gerente sênior da área, que compartilha como essa visão se traduz na prática, no dia a dia. Nesse episódio, a gente mergulha no modelo ágil aplicado à remuneração, como squads multidisciplinares, partners dedicados, decisões na ponta e indicadores para medir a maturidade e impacto podem mudar essa área. Rafael explica como a estrutura foi construída, como o time é desenvolvido, como nascem as estratégias personalizadas e por que hoje quase tudo é feito dentro de casa, até os cases de seleção. Esse episódio foi gravado lá no Open House em Curitiba, que aconteceu dentro da Digital Arena da PUC Paraná. Então fica aqui, acompanha esse episódio, eu tenho certeza que vai ser muito valioso para você. É o seguinte... Vocês estão vendo esse cabelinho aqui, ó? Duro! Não tá esse cabelo não aguentando está do jeito firme que aqui, eu ó. quero, porque o Boticário tinha uma pomada que eu usava acho que uns 8 anos. E ela deixava o meu cabelo natural. Tipo, eu podia passar a mão no cabelo. E ele não ficava que nem um gel igual eu tô usando agora, entendeu? Só que eu não tenho mais aquilo lá no estado de São Paulo. E eu não sei se é porque saiu de linha. Porque disseram pra mim, não, o Boticário tirou essa pomada de linha. E aí eu abri meu coração. Eu falei, cara, os caras estão lá. E quem sabe, de repente, eu não sei, né? Eu não sei. E aí é isso que a gente vai descobrir, se será que saiu deu de jeito. linha ou será que... Sei lá, eu tô ansioso. Rafael, vem aqui contar pra gente isso e muito mais. Rafael, seja bem-vindo. Ah lá, Tá você achou a pomada? Não. Não, mas Não. pera. Ah, obrigada. Pô, não faz isso não que meu coração vai disparar aqui agora, pera aí. Mas abre aí, vamos ver. Daqui que eu seguro. É isso, garoto. Nossa, Essa linha é nova. Essa linha é nova, eu vou... É um recebido, agora eu não tenho isso. Deixa eu ver. Calma aí. Nossa. Como que eu leio? É Siage? Men. É a linha Men, que é a que eu usava. Siage também. Ah, cara. Então se ajeite. A linha Eudora. Poxa, cara. Efeito mate é essa É isso mesmo. aí. Muitíssimo Resolvi, obrigado. tá vendo? Falou com a Eu acho pessoa que agora eu certa. descobri o produto certo de novo. Vou conseguir ter meu cabelo leve, solto. Ó. Boticário, senhoras e senhores. Ó, nós vamos falar sobre metodologia ágil dentro de remuneração. Isso não é comum. E é um tema muito legal. Quando a gente começou a conversar sobre esse convite, a gente falou, cara, o que é que a gente pode trabalhar? O Rafael disse isso, eu falei, não, é esse o tema. Quem gostaria de sentar aqui na mesa, estar mais perto para poder fazer mais perguntas rapidinho, assim? Quem? Venha. Vou tirar. Seja bem-vinda, Tainá. Vale. Uma salva de palmas para ela aqui, pô. Tudo bem? Eu também ganhei presente. 4 anos. É na Você ganhou também? Vou deixar, você quer mostrar? Mania. Ganhei Nossa. uma loção hidratante. Gente, eu não tenho nem, não sei nem, tenho nem roupa pra usar isso aqui. Muito chique. Obrigada. Muito obrigado pelo presente. Usarei com o maior prazer. Afinal de contas, cabelo caindo no olho não dá, não. Eu vou estar aqui, ó. Sejam bem-vindos. Deixa eu colocar aqui, Tainá. Fica um assento. Tem Tem? sim. No último A, Tainá. É que não colocaram, Tainá. mas tem. Tem assento, aham. Tainá Braga. Remuneração. Veja, a gente guardou esse conteúdo porque quando nós postamos conteúdo, os conteúdos que mais trafegam dos episódios, naturalmente, são os conteúdos que estão associados muito à remuneração. Então, as pessoas
querem isso. Cara, vamos falar de remuneração, vamos falar de um tema ligado, né? Então a gente já sabe disso. Mas como toda a ideia nossa é provocar esse pensamento que transborda as nossas áreas, é óbvio que no evento desse nós teremos que guardar esse presente, né? Então, Rafael, eu te agradeço muito por ter aceitado. Eu estou me lembrando agora, sabe, cara, daquele nosso papo lá em San Diego. E você ainda não estava com remuneração direto ali, né? Ou já estava na passagem? Era 2023. Eu estava com remuneração, mas começando o trabalho. Ah, é isso aí. É isso aí. A gente falou, vamos fazer... Lembra, ali mesmo a gente falou, vamos fazer um bate-papo? E aí, falou, cara, segura, acho que vai ter o momento certo. Chegou o momento certo. Finalmente, estamos aqui, né? E olha que engraçado, a gente tá de verde, vocês estão de blazer também, assim, uma cor muito próxima. Combinou. Eu tenho medo de fazer coloração pessoal e descobrir que verde não tá na minha paleta. Porque eu gosto muito, sabe? Mas combina com você, combina. Obrigada. E eu estava comentando que fui numa loja no final da semana passada e tinha uma pessoa que falou assim, olha, isso e aquilo era o que eu precisava, porque o gosto é aquele listrado com, sabe? Legal. Mas chegou a hora, super agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Nós somos parceiros de longa data, inclusive, com o Grupo Boticário, Caíra Miller, e a gente acompanha esse podcast com muito carinho, porque de fato tem bastante coisa bacana que a gente pode aprender. Que legal, cara. A gente ficou honrado com isso. É parte desse trabalho que nós dissemos como carreira, a gente quer democratizar esse tema, a gente quer ampliar esse mercado, sabe? E toda vez que a gente escuta algo assim, valida o propósito, sabe? Dá aquele gás a mais, dizendo assim, não, vamos em frente. Acho que algo está acontecendo e é isso que a gente quer, sabe? Todo mundo fala de salário. Todo mundo discute esse tema, não é verdade? Todo mundo sabe quanto o outro ganha, assim, na grande maioria das vezes, ou fica feliz ou fica triste por saber esse tipo de coisa. Não é uma caixa preta. Então, como é que de fato a gente trata esse tema de uma forma saudável? Eu acho que esse é o grande ponto, dando elementos, né? Práticas que a gente tem visto no mercado americano e europeu. Por exemplo, a transparência. No Brasil, a gente começa com esse tema, não do ponto de vista ainda de... Nós olhamos muito mais agora para o lado de igualdade, né, para estabelecer esses padrões, mas quando a gente olha para o mercado americano, por exemplo, abrem-se vagas agora e você tem que divulgar os grades salariais, não só o valor que você quer oferecer para pagar naquela cadeira, mas qual é o grade daquela cadeira. Isso é um nível de transparência que eu não sei hoje como vocês se sentiriam se tivesse que fazer uma virada como essa, mas se tivesse que fazer, você fala, cara, e agora? Muitas vezes eu nem o grade eu tenho. Eu não tenho um grade, como é que eu vou contar? E aí você anuncia um valor, tem pessoas dentro de casa que falam assim, pô, vou me inscrever nessa vaga aí, porque é o que eu sei fazer e está pagando mais do que eu ganho hoje, então quer dizer, não existe nenhuma coerência dentro da estratégia, né? Assim, é que vocês estão em outro nível já, e é o que a gente vai estabelecer hoje, mas como você vê isso já como que você receberia isso, Rafael, se você pudesse olhar para as tendências que a gente está vendo fora e que demoram uns 4, 5 anos para chegar aqui? Acho que tem um benefício da gente olhar os países que estão se desenvolvendo mais nesse sentido e aprender com as práticas, com os erros, com os acertos, que é algo que nós buscamos fazer sempre, acompanhar as pesquisas, as tendências e o que isso significa em algum momento para a nossa realidade. Tem um ponto importante que acho que tem que... Eu estava até semana passada falando um pouquinho para a nossa rede franqueada sobre esse tema. A cultura brasileira é muito diferente da cultura americana, da cultura europeia. Então, né, nós temos ainda muito receio de falar desse tema. Ainda é um tema tabu. Falar de remuneração de uma forma aberta ou de uma forma transparente. Mas acho que tem um caminho para chegar até lá. Eu acho que a transparência ela tem que ser tomada de um dia para o outro e assim, hoje nós somos transparentes, agora somos transparentes. Eu acredito num processo gradual a ser feito com a liderança, principalmente, a gente buscar esse lugar. Então, nós estamos nos preparando, aos poucos, para chegar nesse lugar. E isso passa por uma reflexão muito grande de estamos preparados para sentar com a liderança, explicar sobre remuneração de uma forma suficiente, para que esse líder seja o vetor de mudança no dia a dia junto aos colaboradores?
Tem várias pesquisas que mostram que as pessoas querem ouvir sobre remuneração do líder direto, não do RH. É esse líder direto que está no dia a dia, que entende, que conhece, que tem abertura, que pode criar esse ambiente de segurança psicológica para ter essas discussões. Agora, o tema de remuneração muitas vezes é técnico, para que a gente consiga compreender o todo e fazer o uso de todo o valor que ele tem. Então, como que a gente consegue transmitir essa informação de uma maneira leve, de uma maneira sem remunerês, para que a gente consiga empoderar essas pessoas a terem as boas discussões no dia a dia. E esse é um caminho que nós estamos trilhando também no Grupo Boticário, com algumas ações, desde estruturações muito maiores, até chegar nesse ponto que a gente quer chegar, que é um letramento maior para a liderança. E tem um ponto importante que, na minha visão, não basta ser transparente. Se você conversar com um médico e ele for transparente sobre um procedimento cirúrgico ou alguma coisa desse tipo, você vai interpretar aquela informação a partir dos seus conhecimentos anteriores. E eu não sei vocês, mas eu não falava sobre técnica de remuneração em casa. Então, eu não tinha conhecimento anterior para interpretar, inclusive, essas informações e fazer um bom uso e ter conversas de valor nesse sentido. Então, acho que tem uma etapa muito importante que é conseguir letrar as pessoas, sejam líderes, sejam colaboradores, sobre os temas de remuneração e que a gente consiga agregar mais valor nesse sentido. A gente fala muito, ou as pessoas falam muito, se preocupam muito com o salário, e o salário. Mas a gente sabe que, no fim do dia, quando nós estabelecemos as estratégias de remuneração, ela é em cima da estratégia total. É o que eu entrego para aquele colaborador, seja tangível, seja intangível no final do dia. Então, só o fato de abrir a mente para falar de um tema maior do que o salário já é um ponto que não é tão comum, se a gente for pensar, e parece bastante básico. Às vezes as pessoas tomam decisões em sair das empresas olhando para aquela remuneração base, mas não vê o todo. Então, como ajudar as pessoas a enxergarem esse todo e ao líder conseguir trazer esse ponto no dia a dia para os colaboradores? Assim, um pouco que eu vejo chegando a esse tema de transparência em algum momento. Que legal. Me fala um pouquinho sobre se essa tua visão que você partilha, você está enxergando para esse mercado e essa dinâmica acontece no mundo, porque é de fato do Brasil, no Boticário, de vocês aqui que saem todas as estratégias de comportamento. São 5 países? Nós temos produtos do Boticário sendo vendidos em mais de 40 países. Mas nós temos operações, de fato, em 5 países. A gente está na Colômbia, Portugal, Estados Unidos, um escritório em Hong Kong e aqui no Brasil, em várias regiões do Brasil. Toda a estratégia de remuneração é definida, acompanhada, monitorada aqui pelo nosso time, que fica aqui hoje 100% remoto. Inclusive, a gente estava brincando que agora fez 5 anos, a gente celebrou aniversário de remoto. Então, fazem 5 anos que nós estamos 100% remoto. Foi agora, nesse 17 de março, naquele meio da pandemia e tudo mais. Então, toda a estratégia é definida aqui do Brasil. Então, eu tenho um time que cuida de todos esses países, e a gente vai falar um pouquinho dessa organização aqui na nossa troca de hoje. E é um desafio. Cada país tem a sua cultura, tem os seus desafios, tem a sua competitividade local. Então, eu não sei se já passaram por isso, mas eu vou falar de uma pessoa que tem uma remuneração em dólar, então invariavelmente a gente acaba fazendo a comparação com quem ganha em real e fala, poxa, mas espera aí, é outro mercado, é outra situação. Então, nós buscamos estar dentro do país para definir a estratégia, entender e trazer o melhor em termos de atração, engajamento e retenção das pessoas. Como é a dinâmica, então, nas unidades que você me disse agora, América do Sul, Estados Unidos, Europa, né? Vocês têm algumas pessoas ali no campo que fazem o entendimento da situação local para conseguir fazer essa dinâmica? Ou melhor, se você disser, talvez sua pergunta não faz sentido, deixa eu cair no nosso método, porque aí você vai conseguir compreender. Eu deixo na tua mão agora. Eu acho que é importante trazer um pouco como a gente se organiza, mas no fim do dia, essa estratégia sai 100% aqui do Brasil. Então, meu time está majoritariamente aqui no Brasil, a gente está espalhado pelo Brasil inteiro nesse modelo remoto. Então, eu tenho pessoas específicas, especialistas em remuneração e gestores que cuidam dos países como parte do seu escopo. Então, a gente não precisa estar lá no país para conseguir fazer essa troca, porque o trabalho no Grupo Boticário é muito colaborativo.
raramente a gente consegue resolver um tema, um problema, ou desenvolver uma oportunidade num trabalho hermético dentro de remuneração. A gente conta sempre com times multidisciplinares para fazer isso acontecer. Então, vezes ou outras, a gente está sentado com o time de planejamento comercial, como a gente está fazendo agora, discutindo estratégia de remuneração variável de vendas para os países, para o Brasil, para quem quer que seja. Então, sai daqui, mas é tudo muito colaborativo. E hoje a gente tem as várias bases de dados que nos ajudam a chegar nesses lugares sem necessariamente estar lá. Mas a gente sempre tem esse choque de realidade de, tecnicamente, o que a gente tem percebido é isso. E você que está sentado aí na cadeira no país, é essa a tua percepção? Uhum. E dessa troca que sai algo de valor que agrega, de fato, para a cadeia. Legal. Aquela necessidade de não só ter as regras bem definidas, para que tenha transparência, né, para que isso possa ser explanado, mas principalmente você conseguir entender qual que é o seu público, né, e as divergências do seu público. Quando você trata cadeias de segmentos diferentes, você também acaba tendo comportamentos desse público diferente para que motive, por exemplo, uma mudança de empresa, né? Como que você perde esse profissional? Ou por que você perde esse profissional? Você tem que entender que público você está tratando para que você possa criar estratégia em cima disso. É muito nesse sentido. Nós criamos um propósito na nossa área de remuneração e esse propósito ele fala primeiro em alavancar os resultados do GB. Então, nós fazemos parte do negócio. Nós não tratamos o negócio distante, nós somos parte disso. Então, nosso objetivo é alavancar os resultados por meio dos produtos de remuneração, acho que isso é um meio. E o nosso objetivo é atrair, engajar e reter talentos. É assim que a gente mede o nosso sucesso. Não é através do tema técnico ou através de uma entrega específica de remuneração, mas estou conseguindo atrair, estou atraindo de uma forma saudável em termos de custos para a companhia, as pessoas estão ficando aqui, eu estou conseguindo ter retenção dos talentos, é assim que a gente mede para entender se a estratégia no final do dia está tendo sucesso. Nisso tem um modelo colaborativo, porque desses indicadores que você está me dizendo, quase todos trafegam fora da área de remuneração. Então, isso também faz a gente pensar em alguns modelos, porque nem sempre é a grana, no final das contas, que está batendo ali, então você tem outros problemas, e esses indicadores podem apontar. Eu já vejo um modelo fluido, mas até então é um modelo que eu acho que partilhamos todos. Onde entra o squad de remuneração? Legal. E aí, como é que... Porque essa lógica colaborativa, eu acho que ela é necessária para se pensar em migrar para isso. Então, como é que vocês funcionam hoje nesse modelo de organização? E aí cai bem especificamente aí. Legal. Quem nunca passou por aquele dilema especialista e generalista? E os embates que existem dentro do próprio time de gente, né? A gente vem desse modelo que já vem há um tempo, dessa diferenciação especialista, generalista. Foi necessário em algum momento para que acontecesse para o RH evoluir, para a gente conseguir agregar valor, mas isso causa muitos embates. Então, eu posso pensar que entregando uma avaliação de cargo, entregando uma proposta salarial, eu cumpri com o meu objetivo como remuneração. Mas será que eu cumpri com o meu objetivo no sentido de gestão do capital humano? Que no final do dia é onde a gente está inserido e é o objetivo final daquilo? Então, o Boticário é uma empresa matricial e que, sobre essa estrutura matricial, nós temos um funcionamento de value streams e de chapters, que basicamente são organizações fluídas, vamos dizer assim, onde nós temos papéis que são necessários para agregar valor para aquele determinado cliente ou para aquele determinado processo. E isso faz com que os times interajam de uma forma muito mais dinâmica, né? A gente sabe que qualquer estrutura gera barreiras. Então, esse é um tipo de arquitetura que nos ajuda a fluir com informação, com temas. E aí, a gente também aplicou isso dentro do próprio time de gente. Então, essa é uma ideia de um tempo que foi executada por uma gestão mais recente, onde nós acabamos com essa sensação de mas eu tenho essa área, essa área, essa área, que entregam partes de algo que no final do dia alguém tem que juntar e entregar para agregar valor no final. Então, hoje a gente tem um squad de gente. Dentro dessa squad de gente,
existem todas as competências que nós precisamos para entregar valor de fato. Então, ali eu tenho os business partners, que fazem parte dessa squad. Ela é liderada por um head BP, por uma pessoa super senior business partner. E aí eu tenho uma pessoa de remuneração dentro de cada squad, uma pessoa de atração ou mais, uma pessoa de orçamento de pessoas, uma pessoa de design organizacional. E esse time, em conjunto, resolve problemas, entrega soluções. Eu não entrego mais uma avaliação de cargo, uma proposta, eu entrego a atração daquela pessoa, eu entrego a retenção daquele talento. Então a mentalidade ela é muito diferente. E é isso que a gente vem trabalhando e aprendendo como fazer. Não é simples, tem vários desafios, mas a agregação de valor é muito alta. Eu mesmo, como gestor, né, a gente trabalha, mas eu também recebi essa agregação de valor agora recentemente. A gente estava dimensionando os times de gente novamente, e aí eu entrei numa reunião onde tinha a BP, a pessoa de design organizacional, a pessoa de remuneração, que inclusive era do nosso time, uma pessoa de orçamento de pessoas. E ali, naquela reunião, como gestor, eu pude sentir isso na pele, que é sair dali com o tema resolvido. Olha, então o dimensionamento do time é mais ou menos esse aqui, a estrutura é mais ou menos essa daqui. By the way, os cargos já são esses daqui, que a gente já fez a avaliação dos cargos, a gente já entendeu quanto paga para esses cargos, e aqui está o orçamento. Então a gente saiu com tudo resolvido numa única agenda. E essa é a agregação de valor. Então hoje, o nosso profissional de remuneração no Grupo Boticário, ele não fala só de remuneração. Ele está sendo esticado para falar de gente, de talento, de orçamento e de vários outros temas que não necessariamente estariam no dia a dia. Pô, aí sim. É. Aí o quinto dia faz um sentido aí, né? Vamos traduzir uns termos? Sim. Daily Stream Chapters. Conta pra gente. A gente chama de Value Stream aquela que tem um relacionamento direto com o consumidor. Estou entregando um resultado direto para o consumidor final. E a gente chama de Chapter aquela que eu não entrego necessariamente o valor para o cliente final, mas ele é um suporte, ele é um apoio para eu conseguir fazer essa entrega de valor. Então, como exemplo, eu vou ter lá uma Value Stream de venda direta. É um processo comercial que tem toda uma cadeia envolvida para entregar, de fato, o produto através do canal venda direta com uma série de elementos. Mas eu tenho a Chapter de operações. Então, eu não chego diretamente ao consumidor final, mas eu tenho vários processos que chegam até lá. E essa é uma forma de organização onde, independente do meu cargo, eu tenho um papel dentro daquela chapter ou daquela value stream, que é entregar valor final. Então, on top do meu cargo ou daquilo que eu sou responsável tecnicamente, o objetivo maior é a entrega que a value stream, a chapter, está fazendo para aquele determinado fluxo de material, de informação, de venda e assim por diante. Foi desafiador transformar a empresa, mas hoje a gente funciona muito bem assim. E um ponto-chave nessa organização é uma lógica de OKRs. Então, essas value streams, essas chapters, funcionam através de OKRs. Eu tenho objetivos muito claros, tenho resultados que a gente busca, e todo mundo comunga desses resultados. Então, eu, como remuneração, ou eu, como gente, posso ter um determinado resultado-chave que, no final do dia, ele acontece para atuar naquela value stream, naquela chapter. Ele não é finito no tema remuneração, ele serve para apoiar aquele resultado. E essa cadeia vai se alinhando em termos de objetivos, de resultados. A mesma coisa está sendo feita com as squads de gente. O princípio da squad de gente parte dos OKRs, daquela vertical ou daquele tipo de problema que a gente está trabalhando. E aí o time de gente faz toda uma análise para entender quais são os desafios aqui em termos de talentos, atração, engajamento, retenção, gestão do capital humano no final do dia. E como nós alinhamos os projetos, as iniciativas, os processos para resolver esses problemas. Você participou da construção desse modelo? Ou quando você chegou, ele já estava
acontecendo. Eu ainda participo da construção desse modelo. Mas quando você chegou, ele já também estava em construção. Não, nós criamos. criaram. Nós criamos. Há N mãos, né? Tem muitas áreas envolvidas nisso. É claro que, né, drivado pela gestão mais sênior do time de gente, mas nós participamos. Nosso objetivo é fazer com que o modelo flua, né? E aí vem também vários desafios, que na teoria parece ser muito bacana, né? Mas na prática É onde eu ia chegar. é um super desafio. Eu ia perguntar assim, pô, parece muito legal isso, mas como é que eu começo um negócio assim, né? Você deve estar pensando assim, nossa, acho que é um próximo nível, assim. Mas como que começou? E qual que foi o primeiro? Então, a ideia foi colocada e aí são vários desafios para a gente conseguir mover para esse lugar. Então, pontos que nós passamos, né? Nós revisitamos as estruturas também dos times para suportar esse processo, esse movimento. Então, hoje, o meu time, eu tenho uma estrutura que a gente chama de núcleo técnico, que é responsável por todos os produtos cross de remuneração. Então, tudo que eu entrego cross-companhia, esse núcleo técnico desenvolve, assim como as políticas, assim como os processos, as automações. Acho que talvez um proxy disso é como se a gente fosse um headquarter que vai entregar alguns produtos mais padrões para subsidiárias, vamos supor. Uma forma de entender. Não é exatamente isso, mas é uma forma de entender. Então, esse núcleo técnico precisou ser construído. E aí nós temos 2 núcleos, que são núcleos que a gente chama de partner. Então, hoje eu tenho partner remuneração. Assim como a gente tem o business partner, eu tenho partner remuneração. E eu tenho 2 líderes que fazem a gestão dos times que estão nas squads. Então, eu tenho várias squads de gente agregando valor em várias estruturas ou verticais do GB, e essas pessoas estão trabalhando no dia a dia. Então, assim, criar essa estrutura já não foi simples. Aí, a gente começa a entrar em uma outra perspectiva, que nós somos matriciais dentro do próprio time de gente. Então, a gestão de um partner de remuneração hoje, ela é feita tanto pelo Head BP, quanto por esse gerente de remuneração. O meu time partner de remuneração fica mais tempo com a squad do que com o restante do time de remuneração. O laço se formou muito maior dentro da squad, que é onde acontece no dia a dia, onde os problemas são resolvidos. Como gestor da área de remuneração, eu tenho uma agenda semanal com o meu time inteiro. O restante do tempo, eles estão no dia a dia com esse núcleo trabalhando e fazendo. Então, existem vários desafios. Então, passa por gestão. A análise de performance é feita tanto pelo Head BP quanto pelo gestor direto, né? E para que esse modelo funcione, o que nós estamos fazendo já há um tempinho é como nós trabalhamos a fluidez dessa squad no dia a dia. Então, como eu falei, na teoria é bem bacana, mas na prática o partner vai estar lá no dia a dia tentando agregar valor, né, nesse trabalho, nesse núcleo, nessa squad, e aí vai vir uma dúvida assim, poxa, tem uma proposta salarial aqui, assim, assim, assado. Eu aprovo ou eu não aprovo? Faz sentido ou não faz sentido? Se essa pessoa parar ali a discussão da squad, for falar com o gestor de remuneração, que talvez tenha que falar com gerência sênior, etc., etc., não funciona. Isso trava. Então, Que é um modelo que acontece hoje. isso. Tá. E aí o que nós tivemos que investir? Políticas claras, alçadas claras, processos cross que suportem a tomada de decisão, dados que nos ajudem a entender se está acontecendo de uma forma adequada ou não. Então, tem todo um modelo por trás para conseguir suportar que no final do dia as coisas aconteçam e que o valor seja agregado. Então, nós temos, por exemplo, esse ano, projetos de automação de vários processos, de construção de vários indicadores a partir dos dados. Vocês sabem que criação de indicadores não é um tema muito simples. Estamos disseminando a política de compensação dentro das squads, com as alçadas, até onde esse partner tem autonomia para decidir, até onde ele precisa do gerente, até onde a gente tem que fazer o quê. E isso para todos os elementos, porque senão trava e aí não flui. Então, tem todo um processo
concatenado entre núcleo técnico e esses núcleos avançados ou núcleos partners para que o trabalho flua. E esse é o desafio. Então, na prática, uma proposta salarial, ou proposta não, acho que uma evolução, uma promoção do jeito que está vindo, chegou na minha mão, está fora do que eu poderia fazer, eu vou ter que escalar esse assunto, vou botar para um gerência, vou olhar para a área, vou subir. Nesse modelo, esses partners que estão ligados a esse núcleo, eles vão ter condição de tomar essa decisão. Isso. Porque as políticas estão bem desenhadas. Então, não escalo, vai ser mais rápido. Vai chegar num indivíduo e ele vai conseguir decidir ali. Isso, até o nível de risco que a gente entende que faz sentido correr esse risco. É claro que sempre existem as alçadas, mas a tendência, a tentativa é que cada vez tudo seja resolvido dentro dessa squad. Isso. Entendi. Um parênteses aqui. Migrando para esse formato, acho que remuneração melhor do que ninguém já dentro de casa poderia avaliar. Isso fica mais... Perdoe se eu usar essa palavra, mas você ressignifica. Isso fica mais caro do que o modelo antigo? E mais caro agora estou falando de dinheiro, porque quando eu estou pensando nesses núcleos, você tem indivíduos bem habilidosos para resolver. Exato. Então você aumentou esse time, teoricamente. Isso fica mais caro do ponto de vista de valor, mas do ponto de vista de dinheiro, mas ele, obviamente, do ponto de vista de efetividade, tem toda a fluidez, dá mais velocidade. Como é que vocês avaliaram, Mariane? Sim, a estrutura para fazer isso acontecer, obviamente, é uma estrutura mais robusta. Tá. Então, são mais pessoas envolvidas para fazer o modelo rodar dessa forma. Mas tem um ponto que é essa ponderação de despesa versus a agregação de valor para a empresa. Numa empresa que cresce, como o Boticário cresce, que toma decisões rapidamente, que tem uma cultura de alta performance, eu não tenho tempo para ficar travando o negócio em algumas decisões. Então, a fluidez que a gente consegue trazer, a agregação de valor, a resolução de problemas, no sentido da gente conseguir resolver para conseguir aquela oportunidade, para gerar receita, para resolver o problema, para atender melhor o consumidor e assim vai, mais do que se paga o investimento que a gente está fazendo. Uhum. Então, o custo de oportunidade de uma demora numa decisão, ou de um tema mal resolvido, ou de um gestor esperando, é um custo para o negócio como um todo. Então, que é uma coisa que é difícil de quantificar. Então, respondendo objetivamente, a estrutura sim é uma estrutura robusta, mas o payback dessa estrutura vale muito a pena. E, vocês têm já indicadores ou uma leitura assim, da percepção já dos colaboradores com esse modelo ágil de remuneração? Já teve uma rodada, sei lá, de pesquisa de clima, ou já teve algum feedback dos próprios gestores que trouxeram das equipes? Sim. Nós temos uma forma de medir que é através de alguns indicadores no modelo de maturidade. Então, foi criado um modelo de maturidade para entender quão maduro estamos nesse modelo ou não. A própria Squad avalia esse modelo de maturidade e também outras informações. Então, a gente entende qual é o nível de maturidade de cada Squad e o objetivo é evoluir esse nível de maturidade ao longo dos anos. Mas o feedback maior vem da própria gestão. E aqui eu vou contar um caso que acho que ilustra bem isso que a gente está conversando aqui. Dias atrás, a gente estava numa reunião com um diretor sênior de um canal de vendas, onde nós revisamos toda a estratégia de remuneração, talentos, remuneração variável de vendas, tudo ao mesmo tempo. Então, a gente mexeu em arquitetura de cargos, todo o mix salarial e toda a mecânica de remuneração variável de vendas. Uhum. Nessa discussão, a gente tinha as pessoas de talentos, do planejamento comercial, da área de vendas. Você não conseguia identificar quem era de que lugar. Porque o objetivo era comum, que era resolver o tema. Então, ali veio um feedback super positivo desse diretor de negócio. Falou assim, gente, é isso que a gente precisa. Está tudo aqui colocado, todas as áreas com expertises diferentes estão na mesma página, entenderam qual é o desafio. Esse time montou a solução, esse time entregou a solução e eu estou muito seguro para implantar aquilo que vocês estão trazendo. Então,
coisas que talvez a gente ficasse naquela de, primeiro vê a estrutura. Você terminou de ver a estrutura? Beleza, então agora eu vou avaliar o cargo. Eu avaliei o cargo aqui, não cabe nessa tua estrutura aí. Aí volta. Então deixa eu rever a estrutura. Aí vem. Então assim, não flui. Então o feedback está vindo muito positivo da própria liderança que está vivendo o modelo e vendo os temas fluírem. Os temas realmente desconectados, você tem ida e vinda de correção nesse ponto. Um parênteses antes de continuar em remuneração. Vocês se inspiraram? Teve outras áreas do negócio que já faziam esse modelo ou não? Sim. A área mais precursora de todo o tema de ágil na companhia foi a área de tecnologia e continua sendo a área de tecnologia. Então, muito do que nós vivemos, né, veio das metodologias ágeis que o time de tecnologia foi implantando com mais sucesso e com mais velocidade na companhia. A gente foi bebendo, sim, dessa fonte e aprendendo, inclusive, os desafios, o como fazer e tudo mais, e implantando. Então, sim, essa foi uma das principais fontes que nós tivemos. Esse time teu é bem habilidoso. Alguns desses temas eu acho que são temas do dia a dia dessa squad de remuneração. Mas projetos novos, porque eu não sei, esse de variável, por exemplo, vocês reconstruíram ou adaptaram o que tinha? E essa é a primeira pergunta. E a segunda com um time desse, dá para fazer muita coisa dentro de casa ou ainda assim consultorias precisam entrar em alguns temas-chave? É uma ótima pergunta. A gente reconstruiu o modelo. Tá. Mas assim, a gente nunca deixa de lado aquilo que já aconteceu. Então, tem um certo sucesso, se funcionou até ali, tem os seus méritos. A gente sempre tenta entender as dores, as oportunidades, quais são os problemas, entender as causas desses problemas, uma mentalidade bem de resolvê-los, né, de resolução de problemas. E, de fato, o que a gente fez nesse projeto foi envolver todas as pessoas com as diferentes perspectivas para que a gente chegasse num resultado. Porque, no final do dia, o que importava era o resultado do canal e de uma perspectiva, mas também conseguia atrair, engajar e reter os talentos. A gente não conseguiria levar o resultado do canal sem ter os talentos engajados. Então, uma mistura de alguns objetivos para a gente chegar lá. Qual que era a outra pergunta mesmo? A da consultoria. Então, sim. Outro dia até estava conversando com um consultor, nosso parceiro, e falou assim, mas vocês deixaram de fazer consultoria com a gente? Né? De fato, com esse time, e aí esse é um outro elemento que entra nessa conta de como é que a gente paga a conta, né? Uma estrutura mais robusta, nós fazemos muita coisa dentro de casa. Basicamente, o que a gente faz de consultoria hoje na empresa é acesso às bases de informação para análise de competitividade. O restante todo a gente faz dentro de casa. A metodologia, o processo de como redefinir remuneração variável de vendas foi desenvolvido dentro de casa. A gente estuda, a gente aprende, testa, erra, vem e volta e faz muita coisa dentro de casa. Então, hoje a gente domina mais expertise ainda do que talvez a gente dominaria em outras perspectivas, que tem pessoas dedicadas para fazer isso. Então, o investimento é bem interessante. Inclusive, em um dos projetos, a gente até refletiu sobre isso. Poxa, são tantos R$1.000 para contratar uma consultoria para fazer esse projeto aqui em 4 meses. Com esse tantos mil, eu contrato uma pessoa, treino essa pessoa e a gente tem essa pessoa para desenvolver e outros temas aqui por um bom período. Então, esse é um trade-off que a gente sempre põe na mesa. E a gente tem tentado ir pelo caminho de fazer internamente e estamos tendo sucesso até o momento. Bom, eu vou continuar nesse ponto, mas tem duas questões aqui que eu quero colocar. Antes, só para a gente, só para eu fechar essa linha de raciocínio. Manutenção desse time. Porque hoje a gente olha para essa área, que remuneração é um pedacinho aí dentro. Eu já estou entendendo que você tem outras pessoas, né? O grupo é formado por outras habilidades, né? Como você mantém esse time? Como você mantém essa squad funcionando bem? Porque você tem pessoas indo e vindo. Tem pessoas que vão deixar a companhia. Como é que você se prepara para deixar esse modelo fluido funcionando o tempo inteiro? Porque muitas vezes tem 2 cérebros ali dentro que eles têm uma importância fundamental numa discussão e se você quebra aquilo, parte do processo. Então, vocês têm um processo de... Eu coloquei a palavra manutenção porque eu estava te ouvindo, mas foi o que veio na cabeça.
de pensar em sucessores disso, de montar, de deixar essas habilidades muito bem mapeadas para conseguir fazer um reposicionamento rápido? Sim. Isso acontece o tempo todo. Às vezes a gente tem 1 ou 2 pessoas nas squads, dependendo do volume de trabalho. E até, né, quando a gente fala sobre isso, que a velocidade do Grupo Boticário é muito grande. Então, e os temas, a gente entra muito em profundidade. Então, às vezes, a gente tem 1 ou 2 pessoas para dar conta daquele trabalho. E esse é um processo evolutivo. Então, às vezes, a gente faz um mix entre um nível mais sênior e um nível menos sênior, justamente para ir formando as pessoas, a gestão do conhecimento que existe ali, e a gente segue. E, no final do dia, a gente também tenta casar isso com o desenvolvimento dos próprios especialistas em remuneração. A gente oportuniza o tempo todo trocas, job rotations entre uma vertical e outra, porque faz sentido para o desenvolvimento geral da companhia. Então, poxa, às vezes eu tenho uma pessoa que está numa squad de vendas, mas faz sentido por um tema ir para uma de operações, a gente faz isso acontecer, porque faz sentido para a carreira da pessoa e faz sentido para a gestão do conhecimento como um todo. Mas dentro desse desafio, uma parte central é como é que a gente faz gestão de conhecimento de estudo, né? Então, cada vez mais o conhecimento, sim, a pessoa entende muito do negócio. Quando eu quero saber sobre os canais do GB, eu falo com o meu partner de remuneração. Eu não busco a pessoa de vendas. Essa pessoa tem acesso às informações, ela vive o negócio, o canal, seja lá qual é a squad que essa pessoa está vivendo. E esse conhecimento vai sendo transmitido através das agendas que a gente faz com o time. Aí um apresenta um case legal que foi lá, aí o outro pega aquele case legal e fala, putz, vou aplicar isso aqui também. Aí essa troca é constante para que a gente consiga polinizar e ir levando competências distintas para todo mundo. Perguntas aqui, vamos lá. Vou começar pelo Lorenzo aqui, né? Existe uma estratégia de remuneração padrão para o grupo? Ou é feito de uma forma personalizada conforme o público que cada squad atende? Bom, o Boticário tem 22 mil colaboradores, a gente está indo para 23 mil colaboradores, nesses países que eu comentei com vocês. A resposta é, a gente otimiza a estratégia de remuneração. Não existe uma estratégia padrão. Existe o que é necessário para entregar o valor. E isso tem uma ponderação que passa por competitividade e, claro, despesa, custo. Acho que esse equilíbrio a gente tenta sempre manter no aspecto de remuneração e orçamento. Então, nós não temos receio de ter estratégias distintas se é necessário para alavancar atração, engajamento e retenção dos talentos e alavancar o canal, a área, seja lá o que for. Então, sim, a gente tem estratégias distintas e elas são customizadas à medida que a gente tem a necessidade de fazê-las. O ano passado, 2024, em um ano a gente revisitou 12 estratégias de remuneração. Em um ano. Dentre elas, 3 delas com remuneração variável de vendas, uma de executivos e assim por diante. Então é bem intenso. E a manutenção também acontece. A gente está o tempo todo ligado em alguns indicadores-chave para monitorar a saudabilidade dessas estratégias e entender se é hora de mudar ou se não é hora de mudar. A gente não tem medo de mudar desde que tenha uma causa ou um motivo específico. Como vocês registram isso? Porque a gente chega em muita empresa e fala assim, por que funciona assim? Não sei. Porque cheguei assim e estava assim. Não existe um processo histórico, registro para falar, a gente está mais agressivo agora porque tomou uma decisão, porque o mercado influenciou isso, aquilo, outro. Então, vocês têm uma linha de registro, assim, só para... Sim. Todas as apresentações no final do dia, a gente acaba criando uma apresentação ou um memorando que registra qual era a dor, qual foi a análise, qual foi o resultado, qual foi a decisão, a partir de quando e assim por diante. Aí, além disso, a gente vem investindo em dados e automação de processos para coletar dados e a gente conseguir ver isso de uma forma mais dinâmica, real-time, e que o partner tenha condições de... E uma coisa que eu acho que a gente faz no dia a dia, que a gente está buscando fazer cada vez mais, as conversas são calorosas no tema de remuneração. Que eu estou perdendo talento. Então, a gente precisa fazer isso, mudar aqui a estratégia ou fazer um hiring, uma retenção. Mas quantos casos que você teve? Não, é um caso. É um caso. Então, a gente tem investido muito em dados para conseguir empoderar
uma tomada de decisão mais embasada, né? Mas nós registramos todos os elementos, tem a nossa rede, tem Drive, e alguns elementos também indo para o nosso Data Lake, para a gente conseguir registrar as coisas todas. Por exemplo, nesse momento a gente está fazendo um exercício para que todas as tabelas salariais estejam no Data Lake, que a gente consiga dar visibilidade para o gestor de uma forma segura, sem aquele negócio de estar no Drive e aí ninguém sabe se está valendo, se não está valendo. Então, É o último arquivo? A Jaqueline. Em um modelo de negócio em crescimento como o da Boticário, como equilibrar a necessidade de adaptação e melhoria contínua sem comprometer a entrega de resultados? de fato, a necessidade de adaptação é constante. Então, até brinco, assim, as pessoas que entram no nosso time, os partners, a gente está constantemente recrutando, indo, voltando, as pessoas crescem também, as pessoas evoluem ou vão para outras áreas. Então, esse é um processo constante. E aí eu trago para as pessoas com clareza. Nós somos um time de alta performance. Não é simples trabalhar aqui. Então, a gente escuta, às vezes, algumas frases assim, poxa, parece que eu desaprendi a trabalhar com remuneração. Parece que eu não sei trabalhar com remuneração. Porque o modelo de trabalho é muito diferente. A velocidade é muito diferente. A intensidade, a profundidade, é tudo muito superlativo. Porque a empresa é uma empresa de alta performance. É um segmento que exige uma cultura que leva para alta performance. Então, a necessidade de adaptação é constante. Um partner de remuneração ele vai demorar 1 ano, 1 ano e meio para performar bem. É um investimento de tempo, de desenvolvimento. Então, nós buscamos sempre olhar as agilidades de aprendizagem. Então, tem agilidade de aprender, tem flexibilidade para mudar um pouco a mentalidade, o pensamento. Esses são pontos que, desde a largada, no processo de recrutamento e seleção, acontece. Hoje, um partner, um profissional de remuneração para entrar no GB, ele tem um case que é bem espinhoso para resolver. A gente não faz contratação sem ter um case muito bem resolvido. E isso é um ponto super importante ao longo do caminho e justo, que é com a carreira da pessoa. A gente sabe o que a gente precisa. Então, nós trazemos pessoas que têm condições, de fato, de fazer acontecer esse modelo, de suportar esse modelo. E nós reprovamos muitas pessoas no case. Como é esse case aí? A gente tem um... Né? Vamos já descobrir aqui. Se puder falar, né? Também, não sei. Perguntar vale tudo. Se o cara quer responder outra história. É um case, tem 2 cases. Tem um case para quem vai trabalhar numa área mais numa chapter e quem vai trabalhar numa value stream. Então, em um dos cases, a gente tem um caso de RH com vários pontos de remuneração. Então, passa por atração, retenção, avaliação em posicionamento em faixa, múltiplo salarial. É um case completo de um dia a dia de uma pessoa na nossa empresa. E o case da value stream tem remuneração variável de vendas. Inclusive, tem vários peguinhas no case que os meus gestores aqui que trabalham comigo criaram, que é... O pessoal está se olhando ali. O gabarito não precisa mandar, não. Tem uma coisa que eu fico pensando bastante. O Grupo Boticário é um grupo muito grande, né? E daí, por isso, você ter vários canais, né? Vários grupos, faz bastante sentido. Mas quando você pega uma empresa menor, como transpor essa metodologia, né? Para uma empresa que, de repente, vai ter um profissional de remuneração e, às vezes, não vai ter nenhuma business partner, né? E como trabalhar uma metodologia ágil dentro de uma empresa? Você já parou para pensar um pouco assim? É um desafio, né? Eu tenho certeza que é um desafio, mas tem um ponto importante aqui que está por trás de tudo isso, que é a mentalidade ágil. Então, nós trabalhamos nesse modelo que tem uma squad formal. Eu tenho, de fato, uma pessoa de remuneração naquele grupo, trabalhando e agregando valor. Mas a mentalidade ágil pode acontecer independente de existência desse núcleo mais físico, vamos dizer assim, né? Funcionar ou não. Mesmo nos trabalhos que a gente realiza com o próprio núcleo técnico, que não está nesse dia a dia da squad, tudo é muito discutido. Então, eu vou dar um exemplo. Semana passada, a gente estava apurando PPR e incentivo de longo prazo. Para a gente entregar essa experiência para a empresa, a colaboração acontece com remuneração. O time de folha,
um time de comunicação, o time de tecnologia. Então, isso não é uma squad formal, mas é um grupo que está com um objetivo muito claro do que precisa entregar. Então, nesse sentido de uma empresa menor, a provocação que eu tenho é a mentalidade em si, menos a estrutura no final do dia. E aí é claro que, numa estrutura menor, é preciso dosar o nível de profundidade que você consegue entrar versus ter recursos mais dedicados, né? Então, esse é um trade-off aí para pensar. Eu acho que fica uma coisa muito interessante quando você fala do especialista e do generalista, e daí a gente vai vendo cada vez mais que esse especialista, de certa forma, ele tem que ter um olhar no geral, ele vai ter que ter um olhar generalista. Ele vai ter que, dentro do conhecimento dele, agregar outros skills que não vão fazer parte da área de especialidade, para que ele consiga entregar um resultado mais consistente. Sim, e olha que bacana. Hoje eu tenho alguns já profissionais do meu time que viraram business partners. E também business partners têm interesse em remuneração. Então, esse conhecimento ele vai sendo né, polinizado, e o time de gente ganha como um todo, a empresa ganha como um todo, as pessoas ganham como um todo de poder experimentar diferentes perspectivas de carreira a partir de um conhecimento comum que vai sendo formado dentro desses grupos. Como que é quando você troca com os colegas de remuneração, você conta o que você faz, o pessoal, meu Deus do céu, ou o pessoal se anima de falar assim, pô, me fala mais. Tem um choque inicial. Tem um choque inicial, acho que o primeiro choque às vezes é o tamanho do nosso time. Até as pessoas que entram às vezes falam assim, nossa, o time de remuneração é um time grande. E aí depois de um tempo eles falam assim, caramba, não tem como trazer mais uma pessoa e tal. Então, como eu falei, a cultura de alta performance ela é realmente uma cultura da empresa. E a velocidade é bastante alta. São vários temas. Para vocês terem uma dimensão, todo mundo que trabalha com remuneração tem tema cíclico, que acontece todo ano, e tem projeto, né, no dia a dia, é uma mistura entre processos, projetos, etc. E coisas que vêm, né, ad hoc, que a gente tem que apagar incêndio às vezes. Em 2024, a gente entregou 200 iniciativas. Dentre essas 200 iniciativas, uma delas era pagamento de PPR. Uma delas era pagamento de ILP. Das 200. Foram várias reorganizações, várias avaliações de carga. Então, no dia a dia, tudo acontece em paralelo. E aí essa estrutura possibilita com que a gente consiga agregar em várias perspectivas ao mesmo tempo. Não é simples, mas ela traz essa agregação. Antes de eu ler a pergunta do Diogo aqui, esse pensamento ágil parece meu filho, assim. Porque tem coisa que ele já entendeu que na estrutura de tomada de decisão é melhor um ou outro. Então ele chega, pai, vou descer ali na quadra e jogar uma bolinha. E eu tomei ali, tá? Falei, beleza, vai jogar uma bolinha. Mãe, tô indo jogar uma bola. Que assim? Como assim? Vai jogar bola? Não. Papai já deixou. Aí a gente tem um combinado que um não desautoriza o outro, mas tem que ter uma reunião depois. Então ele já usa um momento para quebrar a política de negócio da casa, para ele entender qual é o modelo ágil de tomada de decisão. Mas brincadeiras à parte, o Diogo perguntou assim, e Diogo, veja, tem acho que 2 elementos aqui que começam a responder o que você colocou. Como manter a identidade da área de remuneração para o Grupo Boticário nos modelos de squad? Primeiro ponto, nós começamos com um propósito muito claro. Eu comentei aqui no começo. E aí tem até uma brincadeira que a gente faz nas agendas de time, as semanais ou as quinzenais, que tem uma pessoa do nosso time lá, a Samara, que fala assim, Rafa, começa com a apresentação. E aí eu leio o propósito da nossa área. Até uma brincadeira. E aí o que eu digo é, pessoal, se vocês estão trabalhando em temas em que esse propósito está acontecendo no dia a dia, é esse o caminho. Se ele está distante desse propósito, a gente precisa conversar. Como é o propósito materializado? Alavancar os resultados do GB através de produtos de remuneração que promovam atração, engajamento, retenção de talentos, criando um senso de justiça, equidade e propósito. Eu estava vendo se a boca de vocês estava mexendo junto, assim. Então, no final do dia, tudo que a gente faz, se nós estamos fazendo isso, nós estamos chegando lá. E aí tem um ponto de estruturação para manter o propósito, que ele passa por os nossos ritos de trabalho. No modelo ágil, o rito é muito importante. Então, o rito que a Squad tem com ela mesma, o rito que
essas pessoas possuem com o nosso time. E isso é muito claro para todo mundo. Toda semana a gente tem essa agenda, a cada 15 dias a gente tem uma outra agenda, uma vez por mês a gente tem uma agenda de aprendizados, a cada trimestre a gente tem um planejamento trimestral e uma retro do que aconteceu no trimestre anterior. Então, o time está sempre trabalhando em conjunto, tendo esses aprendizados coletivos. Nós criamos uma mandala onde a gente tem muito claro quais são os produtos de remuneração. Nós temos 7 produtos e 26 subprodutos. Todo mundo sabe quais são esses produtos e esses subprodutos. E todos eles têm indicadores que vão dizer como cada um desses produtos estão performando ou não estão performando. A gente está desenvolvendo eles ao longo desse ano ainda, nem tudo está pronto. Tem 35 indicadores e a gente está desenvolvendo eles. Coisas como qual que é a minha taxa de aplicação de hiring bônus ou de bônus retenção? Quais são os múltiplos que eu aplico? Qual que é o percentual de admissão em faixa? Estou seguindo a política, não estou seguindo a política? Então, tem vários indicadores e isso está tudo concatenado em uma agenda de resultados que todo mundo sabe tudo o que está acontecendo. Então, essas pessoas são estimuladas nos temas de remuneração, mas também nos temas da Squad. E a Squad também tem os seus indicadores, né? Que são outros até mais amplos do que de remuneração somente. Então, isso vai se concatenando aí no dia a dia. Bom, tem um propósito bem definido, respondendo a questão, então. Diz para mim, eu estou tentando fazer uma estrutura lógica na minha cabeça. Eu entrei pela porta dos fundos de remuneração e eu continuo aprendendo desse negócio, né? Se você tem essa estrutura de produtos bem definida, as políticas, esses indivíduos que estão nas squads, de frente para alguns problemas, eles competem com alguma inteligência artificial? Porque eu fico imaginando num programa como esse, certo? Entrou a gente precisa revisar esse programa de variável. A gente tem esse recurso de fora. Diante das políticas que nós temos adotado, os propósitos estão bem estabelecidos, eu colocaria uma brincadeira dessa para dizer assim, julgue para mim esse caso com base nos valores e nas condições que nós já estabelecemos. Isso vocês utilizam também? E você vê que o futuro, pensando em IA, que a gente só está brincando com isso, mas que logo e tão logo, isso vai dar condição de você incrementar esse time com essa tecnologia, cara? O meu time usa a inteligência artificial no dia a dia. Não só o meu time, mas como o Grupo Boticário como um todo. Então, a gente tem lá, de uma forma segura, o que a gente pode utilizar como inteligência artificial. Então, todo mundo começou o dia de trabalho, abre lá o prompt da inteligência artificial. Vocês usam ali, só de curiosidade? A gente tem o Gemini e também o ChatGPT, tem os dois. Isso, da OpenAI. Tudo validado pelo time de tecnologia. Então, assim, além de todo o nosso time, a gente tem esse recurso que trabalha conosco no Copilot ali, vamos dizer assim, né, na linguagem de programação aqui, no Copilot com a gente nos temas. Então, por hora, ainda é um trabalho do tipo, tem uma base de dados ou tem alguns elementos, consegue me ajudar com essa análise para a gente ganhar agilidade, um trabalho menos operacional. Mas eu vejo, sim, a oportunidade de avançar para elementos menos operacionais, elementos mais, né, de inteligência de fato, que a gente consiga trazer pensamento, reflexão sobre isso. E aqui vem um ponto importante que, para mim, é super relevante trazer, que é a mudança, na minha opinião, do perfil do profissional de remuneração. Que, na minha visão, vai de um lugar de conseguir fazer tudo isso que a gente faz hoje, de construir a tabela, de fazer análise, etc., para conseguir fazer melhores perguntas, para conseguir analisar numa perspectiva maior de resolução de problemas. Em algum momento, a inteligência artificial vai fazer tudo isso para a gente. A gente vai colocar os dados ali, ele vai criar a tabela, a gente vai colocar a descrição de cargo, vai fazer a avaliação de cargo, a gente vai dar toda a parte de quantas foram as vendas ou alguma coisa desse tipo, vai criar um modelo de remuneração variável de vendas para otimizar. Em algum momento a gente vai chegar nesse lugar. É inevitável, na minha opinião. Agora, como é que o profissional de remuneração evolui para acompanhar esse movimento? Então, esse é um trabalho que nós fizemos, inclusive, esse ano, de definir com o nosso time quais são as competências que nós queremos evoluir. Isso passa por resolução de problemas, influência, comunicação executiva. Comunicação executiva é muito relevante em remuneração, gente. Ninguém entende remuneração.
Então, se a gente vai com aquela linguagem técnica, se a gente consegue transformar isso de uma outra forma, aí flui, as coisas acontecem, as pessoas entendem. Para mim é uma mudança de chave aqui de um profissional, talvez, do passado de remuneração, ou mais típico de remuneração, e o que a gente está estimulando para chegar nesse lugar. A Tainá fez uma pergunta dessa adaptação. Eu pergunto para você, Tainá, agora, diante desse tema, como é que você se sente, do ponto de vista de complexidade e aplicação, de tudo que você está ouvindo aqui? É a visão de fora. Você acha que isso está num ambiente do impossível? É business case de uma grande marca? E como é que você faz essa leitura? Eu não, eu acho que é o contrário, assim. Eu acho que eu quando fui me especializando na área de remuneração, que eu comecei no RH generalista, e a minha carreira foi condicionada a me tornar especialista. E eu trabalhava numa empresa que a gente era era o profissional de remuneração, do lado tinha o profissional de benefícios estratégico, o profissional de orçamento de pessoas, então era tudo separado. E para a minha carreira eu entendi que para eu conseguir alcançar os meus objetivos, eu tinha que sair disso, porque eu precisava abrir um pouquinho a minha aplicação, né? Então eu tinha que ter um conhecimento um pouco mais multifuncional, mesmo especializando, né? Mesmo entrando como especialista de remuneração, para que eu conseguisse convencer o meu executivo, né? Então não dá para eu ter só o conhecimento técnico tão aprofundado. Eu preciso conseguir transpor isso para outros conhecimentos, para outras áreas, para uma outra forma de falar, né? E daí eu fui trazendo, né? Minha carreira foi sempre me aproximando muito das business partners, em alguns lugares me aproximando muito do corpo executivo, dos diretores, dos gerentes, mas sempre muito próximo da estratégia, né? Que é o que a gente acaba trabalhando. Só que se eu não tivesse um conhecimento, se eu não conseguisse entender a ponta do meu negócio dentro de cada diretoria, ou dentro de cada setor que eu trabalhei dentro da minha carreira, ia ser muito difícil conseguir pegar esse conhecimento técnico e fazer aquele diretor entender o que eu estava falando. Eu acho que essa questão de é o salário que está em falta, o salário está baixo. Mas eu não posso perder esse profissional porque ele é o único profissional que conhece isso. Eu vou perder essa pessoa que é o alecrim dourado da minha equipe. E como você para que você consiga chegar nesse ponto de explicar para ele, fazer ele entender, você tem que agregar outros conhecimentos, você tem que entender a linguagem dele, que eu acho que é algo que a IA nunca vai fazer, né? Ou ela faz, mas eu tenho que conseguir fazer a pergunta certa, explicar os pontos certos, para que a IA consiga chegar nessa forma de falar, ou nessa linguagem mais próxima. E eu acho que o futuro está sempre ligado a você conseguir olhar para um todo antes de chegar no seu ponto de performance mais técnica ou mais assim. E eu vejo que as empresas estão buscando também um pouco mais disso, né? Deixa eu ver, então, se eu consigo pensar nessa pergunta agora. Nessa lógica, eu posso formar profissionais de remuneração dentro de casa que não necessariamente tinham interagido com esse tema. Porque se na teoria eu preciso de um cara com uma vasta visão e que ele consiga entender o que ele faz, o que impacta no final, porque o que eu faço? Eu estou atualizando uma tabela agora. Não, você não está atualizando uma tabela agora. O que você está fazendo agora? Você está colaborando para o engajamento desses caras porque você está colocando o valor de mercado dentro da estratégia que a gente quer. Opa, eu extrapolei o lance. Você consegue medir isso, então? Essa prova que vocês aplicam, eu volto nela. Tá curioso. Eu tô curioso porque quem se candidata a isso? Porque o cara que não é de remuneração, eu quero saber se ele vai conseguir passar nesse teste. E pelo que eu estou entendendo agora, eu não preciso ser um cara fantástico, eu preciso só entender de modelos de negócio. Não que eu não vou entender necessariamente daquilo, mas se eu tiver uma visão de negócio, talvez a chance de eu encontrar o erro ou a pegadinha seja maior. Faz sentido? Faz sentido. No case, a gente avalia vários parâmetros para chegar a uma conclusão de se a gente vai contratar, não vai contratar. Com certeza vai ajudar. Eu diria que, eu não sei se ele resolve 100%, a gente sabe que remuneração
requer ainda um conhecimento técnico mínimo para a gente conseguir trabalhar e agregar valor, mas ele reduz a curva de entrada, ou ele reduz a barreira. Então, se a gente percebe que as competências são, sei lá, tantos por cento do que eu preciso em competências, está tudo bem a gente treinar em remuneração dentro de casa. Então, isso possibilita a redução dessa barreira de entrada. E esse trânsito dos talentos maior dentro da companhia. Qual é o peso, então, aqui? Você vê que eu estou dando a chance, hein? Eu já estou... entre o conhecimento técnico e a habilidade de negócio, visão, comportamento ali, vocês pesam isso nesse teste para saber? Hoje, mais ou menos, uns 60-40. 60, 40. Ainda Pesa mais? a gente preza uns 60 remuneração, 40, indo para uns 50-50. Depende da área. Existem áreas ou competências que são mais específicas em remuneração. A gente sabe que, por mais que a gente fale profissional de remuneração, tem profissional que trabalhou mais em remuneração fixa, tem profissional que trabalhou em remuneração variável, e a gente também tem necessidades específicas. Então, depende muito da área. Numa área onde eu vou trabalhar mais com remuneração fixa e não com incentivos, etc., putz, esse número pode ser até maior. Em uma área que eu vou trabalhar mais com remuneração executiva, talvez um pouco diferente. Remuneração variável de vendas, um pouco diferente. Então, a gente tem clareza do que nós precisamos para cada uma das squads e como que essas competências ou esse mix aí, ele combina. Vocês têm incentivos de longo prazo lá? Sim. Esse é um tema mais complexo, né? Não é tão fácil encontrar alguém que domine esse tema e você precisa de um conhecimento técnico ali, né? Não é só uma visão de negócio, né? Sim, é um tema bem específico. Eu diria que a técnica em si, eu não sei se é tão complicado, mas o que está... As implicações são, sim, bastante complexas. A gente está falando de um tipo de produto que é feito para executivos, pessoas que têm alto nível de engajamento, mas também são muito acessados no mercado. Então, acho que o impacto é o principal ponto, não necessariamente a técnica. E a gente desenvolve internamente também. O próprio variável de vendas, né? Que você também Sim. falou que é um dos cases, né? Também. Sim. É uma questão muito parecida, assim, em nível de complexidade, né? Porque tem um impacto muito direto ali, né? Mas fale do ILP, porque você falou com um sorrisão no rosto. A gente desenvolve internamente. Sim, a gente desenvolve internamente. Nós fizemos uma mudança no modelo de remuneração executiva ano passado e eu tenho um profissional bastante sênior que trabalha nessa posição e, aos poucos, a gente está capacitando outras pessoas que tenham fit, que queiram fazer isso no dia a dia, através de gestão de conhecimento, e aí a gente começa a trabalhar em um tema, depois no outro. É um processo de desenvolvimento no final do dia. A gente está fazendo isso nesse momento. E a mesma coisa a gente está fazendo com remuneração variável de vendas. Nós temos vários modelos de remuneração variável de vendas, não é só um. São vários canais, são vários tipos de marca. E as pessoas vão pegando aos pouquinhos com o aprendizado de os outros que já fizeram, a gente vai documentando os elementos. E no final do dia tem esse papel do gestor que cuida dessas áreas. No final do dia a gente continua tendo gestores de remuneração, que também é um esteio de conhecimento para desenvolver essas pessoas. Hoje, o gerente de remuneração no meu time tem um papel muito mais de liderar, desenvolver as competências e os pontos do que resolver, de fato, os temas no dia a dia. Teve uma questão que você falou no início, que esse profissional talvez ele demorasse de 1 ano a 1 ano e meio para conseguir performar, né? E vocês avaliam muito mais a capacidade de aprendizagem, né, de aprendizagem rápida desse profissional. Como é que vocês fazem desde o processo seletivo, ou vocês, pós-contratação, que vão fazer essa avaliação? Nós temos no nosso processo de gestão de talentos, a agilidade as agilidades de aprendizagem é um conceito, inclusive, que vem da gestão de talentos, e nós medimos algumas agilidades, né? Então, tem algumas delas e a gente foca em umas 2 ou 3 que fazem sentido para a remuneração e busca essas agilidades através de perguntas específicas, de uma entrevista por competências. Me conta um case onde você precisou nutrir relações com alguém. Como é que foi isso? Me conta um caso onde você teve um problema que estava não solucionável com uma área de negócio. Como é que você fez? Então, através dessas perguntas, numa entrevista mais por competências ou muito mais direta nesse sentido, a gente consegue avaliar
esse nível de agilidade. E tem um ponto legal. A entrevista hoje, ela não é só com os profissionais de remuneração, não é só com o meu time de gestão. O business partner que está no dia a dia da Squad entrevista. A head business partner, às vezes, entrevista. Então, como nós sabemos o que é necessário para aquela Squad funcionar, então a gente avalia de diferentes perspectivas. Então, muitas vezes, né, a gente fala assim, olha, tecnicamente, ok, passou no case, foi bem, capacidade de comunicação, XYZ. Preciso que você avalie isso, isso, isso. E aí o business partner vai avaliar, porque ele sabe, ou ela sabe, qual que é a dinâmica daquele dia a dia. Então, essa combinação vai sendo realizada. Quem vai mandar currículo aqui para trabalhar no grupo Esse Boticário? case. Rapaziada. Olha lá, ó, já tem gente segurando. Olha lá. Curiosa com esse case. Pois é, eu Tô também. curiosa com esse case. Mas eu gostei, eu acho que quando a gente... Existe a chance de errar em trazer alguém para o time acontece? Sim, eu acho que nunca vai ser zero, mas a gente pode diminuir muito disso, até para não frustrar quem vem e ao mesmo tempo a gente, né, mapeando o máximo disso. Pô, Rafael, que legal conhecer parte desse trabalho. O tempo não é suficiente para a gente ampliar ainda mais perguntas, mas teríamos outras. Então eu quero deixar um convite para fazer um spin-off desse episódio também já. Você pode decidir depois e a gente vai para lá, porque o tema é interessante. Que mensagem você deixa a todos agora aqui com relação a isso? Porque a gente pôde ouvir nas suas palavras o quão dinâmico é, o quanto agrega para o negócio, uma série de vantagens. E talvez alguém quer tirar isso do zero. Não vai ser implantando, mas vai ser estudando um pouco mais. Então, como você estimularia alguém a pesquisar mais sobre isso ou até dar um passo maior? Talvez uns 3 pontos aqui para contribuir. Acho que entender os modelos ágeis que estão muito divulgados hoje é uma forma. Como é que funciona uma squad? Quais são os papéis dentro de uma squad? Quais são os ritos dentro de uma squad? Tem muito no mundo de tecnologia, e aqui é mais no sentido de inspiração, não no sentido de, tem esse papel, então esse papel precisa existir ali. Não, é mais como inspiração para entender quais são as rotinas, os ritos, como que funciona. Acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo, eu diria para olhar para dentro de casa e fazer uma análise de como estamos como remuneração. É muito mais fácil implantar um modelo desse quando nós já temos uma base mais bem assentada. A gente fez muita coisa com tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, se você vai migrar para um modelo desse, talvez um passo interessante revisa a tua política. Entenda se você vai conseguir levar autonomia para o teu partner no dia a dia. Entenda se os teus processos estão alinhados suficientemente para que as pessoas consigam fluir, tomar decisões, etc. Então, tem algumas coisas que a gente consegue fazer como remuneração mesmo, antes de implantar um modelo desse, mas para que ele flua melhor depois. Esse é o segundo ponto. E o terceiro, gente, acho que é abraçar o desafio com consistência. A gente tem erro, tem acerto, a gente vai e volta, aprende. Tem horas que funciona, tem horas que não funciona, não são 1000 maravilhas, mas o objetivo ele é nobre. O objetivo nós queremos fazer uma agregação de valor como gestão de capital humano. Não é sobre remuneração. Uhum. E aí essa consistência faz com que eu, meus pares e todo mundo que está em volta desse tema suporte para que o modelo funcione. É um objetivo comum. E essa consistência de superar os desafios, avaliar quão maduro estamos, o que precisa alterar, o que precisa mudar, é um ponto-chave, e adaptando. Última pergunta, prometo. E você acha que seria possível, se alguém agora trafegar pelos 3 pontos, que isso aconteça sem que, de fato, o negócio pense dessa forma? Porque vocês já tinham isso. A área de tecnologia tinha esse pensamento, os executivos pensam. Você acha que é possível nascer dentro de remuneração, dentro de gestão de pessoas, algo assim, sem que a empresa esteja com o DNA preparado? Eu acho sim que é possível, porque como gente, nós temos um papel de drivar cultura, comportamentos, de transformar as empresas. Então, por que não começar pelo time de gente? Acho que a inspiração veio muito de tecnologia,
Mas por que não começar pelo time de gente? E aí pode ser um movimento até o oposto, a gente conseguir influenciar a companhia como um todo. E o ponto-chave para mim está na agregação de valor. Quando o valor é percebido, quando o valor é visto, quando o resultado acontece, esse é o melhor cartão de visitas que você possa ter em qualquer coisa. Então, eu acho sim que é bem possível. Uau. Tainá, muito obrigado. Obrigada. Rafael, muito obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Uma salva de palmas para ele. Chegamos ao fim. Gente, que honra estar aqui com vocês. Que presente que isso foi. Não tem uma conversa aqui que não me deixa com a cabeça pensando pra caramba. Eu e a Fer estamos nessa caminhada há 6 anos e a gente não quer parar, não. E ter vocês aqui, essa participação toda, esse engajamento, poxa, eu acho que todo mundo sai ganhando aqui, pelo menos é a sensação, sabe? Eu estou muito feliz, estamos muito felizes, né? Obrigado por esse momento com a gente, viu? Foi uma honra. Vocês constroem isso. Cada episódio, cada comentário, e eu espero que essa área ela ganhe a notoriedade que ela merece cada vez mais. É por isso que a gente está investindo muita energia. Muito obrigado. E vamos continuar lutando, porque a gente tem condição de mudar os lugares em que a gente coloca a planta dos nossos pés. Vamos em frente.